É um prazer estar aqui com vocês e compartilhando um pouco mais de uma história nossa, né, conjunta. A Braskem é uma empresa de 15 anos e há 15 anos a gente acredita muito fortemente em inovação e sustentabilidade. E há 3 anos nós identificamos claramente que esse sonho que nós perseguimos de ter um planeta melhor, um sonho melhor, né, deveria ser ampliado para fora da Braskem. E nós criamos um programa chamado, uma plataforma chamada Braskem Labs. Braskem Labs hoje é uma plataforma que tem 3 princípios. O primeiro, Braskem Labs Ignition, que nada mais é do que encontrar pessoas que queiram se tornar empresários e ajudar a empurrá-lo nesse mundo do empresariamento e conhecer um pouco mais de como se torna uma empresa. O Braskem Labs Scale, que é aquele empresário que já é um pouco mais experiente e quer impulsionar o seu negócio, desenvolver o seu negócio. Temos aqui, né, Guilherme, sua experiência conosco nesse sentido. E o Braskem Labs Challenger, que nada mais é do que ajudar pessoas externamente a resolver problemas que nós temos hoje dentro da Braskem. Então, um convite às pessoas de fora a ajudarem a ter uma solução interna na Braskem. E ao longo dessa trajetória de sustentabilidade, no qual nós acreditamos bastante, encontramos com muitos empresários que têm como nós, da Braskem, uma preocupação muito forte como é que a gente melhora a vida do planeta. E nós estamos utilizando o plástico e a química para esse componente de como a gente pode, então, via o plástico e a química, melhorar a vida das pessoas. E um dos empresários, e uma das duplas de empresários que nós conhecemos, que muito nos encantamos ao longo dessa trajetória, é exatamente, né, a Carol Gelezer, né, da Kulov, que vou contar para a gente agora um pouco mais da história deles. Mais uma vez, Carol, parabéns pelo trabalho de vocês, Gelezer, parabéns pelo trabalho de vocês. Agora é a hora da sua história aqui. É um prazer enorme estar aqui hoje, por 2 motivos. Se hoje eu estou aqui é porque a ideia deu certo. E se ela deu certo e eu estou aqui hoje, é porque eu vou mais longe. Eu vou contar aqui um pouquinho da trajetória desse universo de sustentabilidade na minha vida. Ele começou com um propósito. O propósito de salvar a minha mãe. Em 2006, ela foi acometida por um câncer de reto intestino e que, com alguns erros médicos, diagnósticos e uma terapia equivocada, tiraram a vida da minha mãe. Mas eu tinha ali a oportunidade de salvar outras tantas vidas. O seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua tia, o primo irmão, o seu colega de trabalho. Como eu cheguei nisso? A minha mãe ela tinha uma chance muito escassa. E essa chance se chamava sobrevida. E eu precisava que essa sobrevida tivesse qualidade. Como dar qualidade de vida para uma pessoa que está sentenciada à morte? Eu precisava fazer vários exames de fezes para monitorar a massa tumoral, câncer da minha mãe. Procurei diversas formas de coleta e não encontrei nenhuma adequada, nem para mim, nem para ela, nem para ninguém. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter feito um exame de fezes na vida. Não vou pedir para levantar a mão, porque eu sei que é um tabu falar sobre isso no Brasil, mas falar não fede, então tudo bem, a gente pode discutir esse assunto com tranquilidade. Surgiu, então, o saco chamado Coloff, um revestimento de assento sanitário que eu comprei estéril, fiz um furo na primeira cavidade, deixando a segunda cavidade protegida, e ali ela conseguia fazer os seus exames de fezes sentadinha, no conforto, assistindo televisão, falando no celular, lendo o seu jornal, a sua revista. E eu percebi que isso podia ajudar mais pessoas. Ajudou a minha avó com 80 anos, nessa ocasião eu já era instrumentadora cirúrgica, ajudou os meus filhos, eu tinha 2 filhos nessa ocasião, e no leito de morte minha mãe disse assim para mim: filha, você pode salvar vidas. Eu gostaria que você patenteasse essa ideia e pudesse ajudar mais pessoas que têm o mesmo problema que o meu a solucionar o seu problema e encontrar uma chance, né? Um diagnóstico precoce, porque é um câncer silencioso e quando os sintomas começam a aparecer, você está ali naquele T4, T5, você não tem mais chance. Então tá, eu não podia mais salvar minha mãe, mas eu podia salvar outras mães, outros pais. E desde então, uma empresa, para ser sustentável, ela precisa de cliente. Então, não adiantava eu ter uma grande ideia se eu não tivesse cliente. Até que me apareceu o Hospital Albert Einstein e me possibilitou enxergar que a ideia não só deu certo, mas que ela teria condições de seguir adiante. Vamos explicar bem aqui que não houve investimentos de fora, bootstrapping, porque quem quer, pega e faz acontecer. E foi o que eu fiz. Eu me revoltei com o sistema público de saúde,
com a forma como as pessoas são desenganadas, com a forma como as pessoas fazem as suas prevenções e a forma como os planos de saúde enxergam o que é ser sustentável lá na frente. Ser sustentável lá na frente não é lidar apenas com a sinistralidade e o prêmio. É entender que esse ser humano tem todo o direito de seguir adiante, que ele paga caríssimo por isso e que ele tem de volta para si muito pouco. Fomos buscar os novos desafios. Incubei a empresa no CIETEC, participamos de muitos desafios, aceleradoras, viajamos para o Intel Global Challenge, vencemos o Desafio Brasil, ficamos entre as 28 melhores startups do mundo do ano de 2013, e em 2015 a gente se inscreveu no Braskem Labs. E no Braskem Labs eu pude trazer para dentro da nossa companhia um sonho que era assim custoso, oneroso, caro. A gente está falando de plástico. Eu tinha um plástico biodegradável, oxibiodegradável, mas ainda não era isso que eu queria. Eu namorava muito plástico verde da Braskem. E, nessa ocasião, o plástico da Braskem ele se tornou viável, né? O custo reduziu e aquilo que era um namoro se transformou num casamento. Hoje, a Coloff produz os seus colofes com o plástico verde, que é uma fonte renovável. Então, eu capturo, na fabricação desse plástico, uma quantidade de CO2. Então, se a gente está falando de sustentabilidade no mundo, e eu estou falando de sustentabilidade dentro da saúde, vamos pensar que no mundo você tem 7 bilhões de pessoas. Legal. Se 7 bilhões de pessoas fizerem um único exame de fezes por ano, usando o produto da nossa companhia, vocês estão capturando 175 mil toneladas de CO2 do meio ambiente por ano. Eu não sei o que significa ser empreendedor para muitos de vocês, mas, para mim, empreender significa devolver para a sociedade aquilo que lhe foi tirado. Né? O Brasil ele não precisa de automação, o Brasil ele precisa de empregabilidade. O Brasil ele não precisa de aplicativos faraônicos, ele precisa de pessoas que tenham a consciência de que não se faz para muitos, com muito pouco, se você não tiver uma grande ideia. E aonde essa grande ideia, para mim, se tornou viavelmente econômica? Quando eu tive cliente que disse, eu quero o seu produto, eu vou mudar dentro do meu hospital e da minha medicina diagnóstica um processo arcaico, que tem mais de 100 anos e que ninguém nunca pensou nisso antes. Que legal! Nunca ninguém pensou nisso antes? Bacana. Essa é uma frase que eu gosto muito de ouvir, porque ela me remete a Peter Drucker. Então, se algum dia você tiver uma ideia e alguém disser para você, puxa vida, como isso é simples, como ninguém pensou nisso antes, você tem tudo para dar certo. Mas entenda que você tem um caminho longo a percorrer. Eu não cheguei nem na metade. Acredito que tenhamos aí um ciclo de vida útil e muito agradável a todos. Hoje a Coloff ela não tem só um saquinho que reveste o assento sanitário para fazer um exame de fezes. E lembrando que o exame de fezes é um pedacinho, tá, de amostra que diz muito mais sobre você do que vocês podem imaginar. Ele é o futuro do diagnóstico. Não é o sangue, não é o tecido, ele é o futuro do diagnóstico. É as fezes. O recado que eu tenho para dar, e por falar em sustentabilidade, é muito complicado você imaginar uma ideia e não entender por onde começar. E aí eu vou deixar aqui com vocês uma frase da minha mãe. Foi com ela que eu aprendi isso. Quando você tem uma ideia, é preciso olhar para o lado direito, esquerdo, para frente, para trás, reconhecer os recursos que você já tem e entender que você pode fazer muito para muita gente com muito pouco. E foi com muito pouco que a gente chegou até aqui, com pequenos parceiros. Hoje a gente escolhe cliente, hoje a gente escolhe fornecedor, hoje a gente escolhe os nossos colaboradores e a gente entende que o Brasil ele precisa de algo melhor. Não só o Brasil, o mundo precisa respirar sustentabilidade. Ele precisa pensar no próximo, ele precisa pensar 10, 20, 30 anos à frente. Se a gente não pensar nisso hoje, amanhã não existe. Então, o recado que eu deixo para vocês é possível sim fazer com muito pouco e para muitos.
E a sustentabilidade ela é isso. É você refazer o recurso e devolver para a sociedade. E aí tem a palavra do empreendedorismo. Eu sou uma empreendedora, eu não sou uma empresária que simplesmente empresaria o seu negócio. A vontade do meu fazer nasceu com a vontade de salvar a vida da minha mãe. Ela hoje não está aqui, mas o produto está aqui, e tantos outros produtos estão nascendo com o mesmo viés, da conforto, da dignidade, trazer a vocês uma forma simples de fazer o seu preventivo, de adentrar aí dentro de um exame muito marginalizado, mas que ele é muito barato, menos invasivo e pode, sim, salvar a vida de cada um de vocês a partir aí dos seus 40, 50 anos, o filhinho de vocês na escola, em fase de aprendizagem. Entre sonhar e acreditar, existe um transatlântico, e essa é uma frase que eu uso muito, quando eu tenho a oportunidade de falar, porque eu não faço oratória, quem faz é o meu sócio, Eliezer, mas hoje eu quis estar aqui contando essa história. Sonhar é muito fácil, de graça. Acreditar, não. Acreditar significa manter o sonho aceso, todos os dias. E se hoje eu estou aqui, a Colof hoje está dentro dos melhores hospitais e laboratórios do país, e até em Stanford, é porque eu acreditei, diante de muitos nãos, que era possível. Esse é o recado que eu tenho para vocês. #quem quer pega e faz. Obrigada.